Nesse vídeo eu quero falar sobre como a nossa sociedade está normalizando o comportamento infantil e irresponsável e como isso impacta a sua vida. Sim, porque quanto mais infantilizado a gente fica, mais vítima impotente a gente assume ser e mais estresse a gente vai gerando para o nosso corpo. No final das contas, você está reativo, infeliz, ressentido, com raiva, revoltado, sem conseguir dormir, doente, ansioso e achando que não importa o esforço que você fizer, nada vai mudar na sua vida. E você aí achando que só estava acompanhando as tretas na internet, né? Não, gente, o buraco é muito mais embaixo. Esse é o destaque do mês de dezembro e quer saber? Também o destaque de 2024, porque apesar desse tema ter surgido depois dos últimos vídeos de Pitaco publicados em dezembro, é um problema que permeou o ano inteiro. E quanto mais você entender o impacto de tudo isso na sua saúde, melhor o seu 2025 vai ser. Quando eu estava trabalhando na pior e maior agência em que eu trabalhei, eu me lembro de um dia conseguir me deslocar da pororoca caótica que era a sala da criação e enxergar aquela dinâmica maluca vista de fora. E foi então que eu percebi o quanto adoecedor é ficar fechado num ambiente. Não literalmente fechado na sala, mas metaforicamente, quando o nosso mundo passa a ser aquela empresa, aquele emprego, aquele ambiente, aquelas pessoas. Sabe quando tem o BBB? Que o pessoal que tá ali trancado na casa começa a entender o mundo todo como sendo aquela casa, e por isso tudo o que acontece ali dentro ganha uma proporção gigantesca. Você assistiu O Quarto de Jack? É um menino que nasceu quando a mãe dele já estava presa em cativeiro, depois de ser sequestrada, e por nunca ter saído daquele quarto, ele não sabe que existe um mundo lá fora. Para ele, o mundo é aquele quarto. Assim como o pessoal do BBB passa a entender o mundo inteiro como sendo aquela casa. Claro, o pessoal do BBB sabe que existe um mundo lá fora, mas eles passam a agir como se não houvesse. O mundo inteiro está dentro daquela casa. Por isso, o que acontece lá dentro ganha uma dimensão muito maior do que na realidade, porque você não tem para onde escapar. Né? Eu e o pessoal lá da agência ficávamos, 30 horas por dia lá dentro. Minha média, agora sem brincadeira, minha média era de 18 a 20 horas por dia de trabalho. Muitas vezes eu virava 3 dias sem sair dali, nem para almoçar. As coisas vão tomando, gente, uma dimensão muito grande, onde todo o problema vira uma tragédia, onde cada opinião vira um ataque pessoal. E o que a gente está vendo hoje é que o povo está vendo as redes sociais como se fosse um mundo, como se não houvesse vida no offline e tudo precisasse ser resolvido, mesmo que até as últimas consequências ali dentro, no ambiente virtual. Uma vez eu ouvi a Cris Paiva falando, eu não lembro o que foi que ela falou no Instagram dela, que as pessoas começaram a xingar e falar mal e querer cancelar e agredir, blá, blá, e ela começou a ficar desesperada. E ela é amiga do Paulo Vieira e falou, Paulo, tá todo mundo me xingando, todo mundo me cancelando, que eu tô desesperada aqui. E aí ele virou e falou assim, todo mundo, quantas pessoas? E ela, não sei. Ele insistiu. Umas 5 mil pessoas? Ela falou, acho que é isso, umas 5 mil pessoas me xingando. Ele falou, Cris, 5 mil pessoas é menos do que mora de gente em Moema, que é um bairro aqui de São Paulo. E isso fez com que ela botasse de novo o pé na realidade e entendesse o tamanho e a dimensão e o peso real das coisas na nossa vida. Se todo mundo na sua rede social está te xingando, no mundo, aquele todo mundo é um grupinho. E aí quando a gente percebe isso e entende a proporção que a gente está dando para aquilo, o tanto de energia que a gente está colocando naquilo, o tanto que a gente está deixando que aquilo nos abale, é um grupinho. Agora, se você entende que a sua vida inteira está na rede social, você vai entender que o mundo inteiro está contra você.
Quando eu fui cancelada pelas mães lancheiras lá no Instagram, eu simplesmente fechei meu Instagram e abri no dia seguinte. E com isso eu consegui, ao invés de ir bater boca e me justificar e xingar de volta e ficar lendo todo tipo de agressão contra mim, me indignando, respondendo de volta, o que me deixaria ansiosa, triste, duvidando de mim, com insônia. No dia seguinte, gente, eu segui como se nada tivesse acontecido. E como eu não dei corda, simplesmente não aconteceu mais nada. Por quê? Porque eu consegui voltar para a realidade e entender, assim como o Paulo Vieira falou para a Cris Paiva, que a minha vida não é só o que está online. A vida é muito mais, gente. A vida é o offline. Aquele online, aquela rede social é uma parte da nossa vida. E muitas vezes a gente deixa de entender essa proporção porque fica tão enfiado no celular que começa a achar que o mundo inteiro é o que está lá dentro. Acontece que, muito por conta da pandemia, a vida online ganhou um peso nas nossas vidas muito desproporcional. Tanto que você pode ver que as pessoas não sabem mais ir ver um filme no cinema, assistir um show, sem atrapalhar muito todo mundo em volta, porque não sabem mais se comportar fora de casa. Claro que tem muito de falta de educação pura e simples, né? De falta de respeito com os coleguinhas. Mas mesmo isso a gente pode achar justificativa no peso das redes sociais. Afinal de contas, o algoritmo vai prendendo a gente cada vez mais numa bolha em que todo mundo ali pensa como nós e concorda com a gente. E se a gente não se esforça para sair desses limites da bolha, a gente começa a achar que tudo o que a gente faz, todo mundo à nossa volta vai achar super legal. E quando não acham, a gente não sabe mais lidar com isso. Não sabe mais ouvir, conversar, chegar num consenso. Não, todo mundo já parte para gritaria, enfia um celular na cara do outro, porque sabe que os nossos amiguinhos da nossa bolha nas redes vão concordar com a gente. E ninguém acaba aprendendo nada e, como consequência, ninguém muda nada. Ninguém assume a responsabilidade por nada. É todo mundo enfiando o dedo na cara do outro e culpando o outro por qualquer coisa que desagrade a gente na nossa vida. Não é nem que as pessoas pararam de amadurecer, elas estão se infantilizando cada vez mais. Porque no ambiente onde elas passam mais tempo, que mesmo trabalhando, gente, você se enfia nas redes o dia inteiro. Basta ver as pessoas andando na rua, ou mesmo, sei lá, o professor na academia, a vendedora na loja, tá todo mundo abduzido pela tela. Assim, hipnotizado, sem enxergar o que tem em volta, como se estivesse num óculos de realidade virtual. A gente só passou a conseguir estar em dinâmicas de parquinho de diversão da escola maternal, né? Essa é a dinâmica, essa é a forma que a gente se relaciona com as pessoas, uma vez que a rede social se tornou a vida inteira. No parquinho de diversão da escola maternal, quando um amiguinho quer brincar com o seu brinquedo, você tira, você joga na cabeça dele, você chora, você joga areia nele, você começa a gritar desesperado, você vai... Ele não sabe o que fazer, né? O que ele faz? Chora de volta e joga areia em você de volta e joga seu brinquedo de volta e grita mais alto para ver a mãe de quem vai chegar antes. E aí as mães chegam lá para separar, porque por eles vão ficar gritando e jogando coisa em cima do outro até cansar. E com isso começam a aparecer os surtos coletivos, como o do tio Papinha. Fica lá todo mundo alucinado vendo um vovô fazendo slime e falando disso e compartilhando e imitando e puxando treta. Como a Juju lavando roupa no rio. A moça que não deu lugar para criança no avião foi parar no Fantástico, gente. Quando o nosso mundo todo são as redes sociais, a gente precisa falar sobre o que todos estão falando. A gente precisa dar a nossa opinião, nos juntar a outros que têm a mesma opinião para combater aqueles que não concordam com a gente. E vamos cancelar fulano que falou tal coisa, e as informações na pressa vão sendo colocadas tudo errado. Aí alguém corrige, começa tudo de novo. Aí quem era vilão vira herói, quem era herói vira coitado, quem era coitado vira vilão, quem tava certa vira errada, quem tava de herói fazendo público começa a levantar desconfiança. Vocês percebem que isso tudo é uma grande anestesia?
Assim como o trabalho em jornadas absurdas? Assim como assistir o BBB? Assim como ir pra balada todo dia? Assim como encher a cara de açúcar? O cartão de compras? O corpo de substâncias que nos ajudam a abstrair um pouco a realidade? E assim a gente vai cada vez mais tendo dificuldade em lidar com a realidade, com a vida real. E como consequência, nos afundando cada vez mais no ambiente virtual, agindo como crianças, xingando o coleguinha, tentando criar um comentário que vai lacrar e ter muitos likes, com o celular na mão o dia inteiro, abrindo, vendo vídeos curtos, vendo quantas views você já conseguiu naquilo que você postou, naquilo que você comentou. E para isso vai se manipulando as informações para conseguir mais destaque, mais like, mais visualização, mais comentários, mais atenção. Mais e mais vai aumentando o número de influencers que fazem, por exemplo, rage bait, ou seja, que falam coisas ou mostram coisas propositalmente porque sabem que aquilo vai gerar indignação e raiva. E todo mundo vai comentar e compartilhar e falar, nossa, gente, olha isso aqui que absurdo, e começar a mostrar para os amigos. Porque todo mundo precisa compartilhar primeiro e ter mais engajamento e tentar viralizar. Todo mundo precisa sair na frente e mostrar que descobriu aquilo primeiro, que tem uma opinião mais legal. A gente já falou aqui do dia do cabelo maluco. Nós vemos todos os dias os chás revelação tentando aparecer mais do que os outros. No Natal, você reparou quantas pessoas estavam competindo com os vizinhos para ver quem tinha a decoração de Natal maior, mais chamativa? Teve uma mulher que forrou o chão de luzinha pisca-pisca, botou um tecido em cima, porque forrar o chão de luzinha pisca-pisca ninguém tinha feito. Então ela ia ser a primeira, ela ia se destacar. Né, colocou meio um tule assim em cima das luzinhas. Na primeira visita que ela recebeu, o chão ficou inteiro cagado, as luzinhas, lá foi ela colar as luzinhas no teto. E todo mundo mais amiga, quando você tirar esses ganchinhos do teto, vai ter que pintar o teto inteiro. Mas o objetivo ela conseguiu. O objetivo dela, ela conseguiu, que era chamar atenção, que era gerar engajamento, mesmo que sendo com as pessoas falando que ela era burra, que não ia dar certo, que tava... E assim ela se sente importante. Quanto mais a gente se sente à vontade nesse ambiente infantilizado do tanquinho de areia do parquinho da escolinha maternal, mais a gente aprende a não ter responsabilidade pelas nossas escolhas e pelo que a gente faz na nossa vida. Então, se eu falo que quem filmou a moça do avião foi a mãe da criança, vai todo mundo lá cancelar a mãe da criança. Aí descobre que quem filmou foi uma mulher que não tinha nada a ver com a história. Então eu não assumo que eu me apressei para compartilhar e falei errado que era a mãe da criança, né? Porque eu não queria ficar para trás ou queria chegar na frente. Por isso eu não chequei as informações corretamente. Eu falo que a culpa é da, sei lá, da menina que não falou, que a mãe que não filmou, da mulher que não se identificou, da mãe que não se defendeu, menos eu. Eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo, não tenho que me responsabilizar por nada, mesmo se eu tiver lançado uma fake news para as pessoas que me seguem. Né? E todo mundo vai passar pano pra mim porque é o que todo mundo faz. E se você admitir que eu fui irresponsável em soltar uma informação errada porque eu estava com pressa, você também vai ter que admitir que você é irresponsável quando você faz a mesma coisa. Como você não quer admitir, você passa pano pra mim, eu me sinto mais validada pelo pano que você passou pra mim e nós dois começamos a fazer tudo errado novamente, porque... E aí, qual é a consequência? Nenhuma. E se a gente aprendeu que a vida é uma grande competição, e a gente aprendeu isso desde cedo... Competição, ainda mais no Brasil, o país do jeitinho, é botar o pé na frente do coleguinha para ele cair de cara no chão e você passar na frente. O famoso vale tudo. Não à toa, a novela mais icônica que a gente teve, que vai ter remake em março. Nesse ambiente onde tudo que dá errado é culpa dos outros, afinal de contas é assim que funciona o cérebro das crianças, a culpa é minha e eu coloco ela onde eu quiser. A gente é sempre um alecrim dourado que está sempre certo, a vítima das injustiças do mundo. E o algoritmo vai correndo colocar a gente dentro de uma bolha em que outras pessoas também estão achando lá dentro que são alecrins que sofrem com a maldade do mundo. E aí, quem acha um absurdo dentro da bolha, agride, vira uma jogação de areia na cara do coleguinha. O que faz você ter mais e mais certeza de que você está certo.
que você precisa combater os inimigos que fazem da sua vida um inferno, já que responsabilidade pela sua vida estar no inferno você não tem nenhuma. Nenhuma criança tem responsabilidade pela própria vida estar no inferno, não é mesmo? Quer um exemplo? O pessoal que jura que burnout é culpa do capitalismo e passa o dia xingando o rico, as empresas que deixam a vida do trabalhador mais pesada. E o pessoal que acha que burnout é preguiça e fica xingando os pobres que, segundo eles, fazem a vida deles mais pesada, porque eles têm que trabalhar mais pelo país. Tá todo mundo errado, mas ninguém se dispõe a entender isso, porque o foco tá todo em lacrar nas redes sociais. E a ideia de cada lado vai se fortalecendo a cada post, a cada treta, a cada novo surto coletivo. Isso cria ressentimento, raiva, revolta, sensação de impotência, de não merecimento. É isso que estressa. E você fica falando que quem te estressa é o capitalismo. Mano, deixa de ser criança. É óbvio que tem muita merda no capitalismo, que a vida tem injustiça, que muitas empresas são escrotas, abusivas, mas pera lá, você não é esse anjinho de candura que é super comprometido e faz tudo certo, mas só não deu certo porque todo mundo no mundo é filho da puta. Deixa de ser criança, caramba! Para sair de um burnout, a primeira coisa que a gente precisa fazer é assumir a nossa responsabilidade no que nos aconteceu, na merda que deu na nossa vida. E veja, responsabilidade e culpa são coisas completamente diferentes. A gente assume a responsabilidade de resolver a nossa vida, mesmo que ter caído no buraco do burnout não tenha sido nossa culpa. Quanto mais você se vicia em odiar na internet, mais você adoece e menos você consegue enxergar o caminho para sair de um burnout. Então eu vou deixar aqui na tela final um vídeo em que eu explico a diferença entre culpa e responsabilidade, outro em que eu explico por que a culpa do mal da sua vida não é o capitalismo, uma aula mostrando a importância que amadurecer tem no processo de cura de um burnout. E aqui nos cards eu coloquei o pitaco em que eu falo do dia do cabelo maluco, do cancelamento da Jujut e o surto da moça do avião, além de um vídeo que eu fiz falando sobre como a sensação de não ser bom o suficiente vem muito das redes sociais. Aqui na tela final também estou deixando uma aula sobre mindfulness e meditação, que se você quer começar o ano com o pé direito na sua recuperação do burnout, você precisa entender o que eu falo nessa aula. E assinar o plano premium do Lojong. Aproveitar o desconto, o parcelamento e o mês inteiro de teste gratuito que a parceria que eu tenho aqui no canal com o app da Lojong oferece. E resolver muita coisa, desacelerar a mente, te ajuda imensamente a mudar completamente o seu estilo de vida, a comer melhor, a dormir melhor, a baixar o estresse e a ansiedade. E assinando o plano premium, você sobe para 70% as chances de realmente fazer isso na sua vida para sempre, a partir daqui, sem sofrimento, para inserir esse hábito novo na rotina. Se não saiu ainda, tá para sair, que eu tô gravando ainda em 2024. Um aulão sobre estilo de vida. Se já saiu, vou colocar aqui no descritivo. Se não saiu, peraí que tá para sair. No próximo vídeo é capaz de já ter. É o programa 2026 sem burnout, minha gente. Não pode perder tempo. Começa, sai das redes, vai aprender a ser adulto aqui fora. Você não tem ideia do impacto que isso vai ter na sua saúde, no seu futuro, na sua felicidade. Até o próximo e um ótimo 2025 para você.